Amigos, é uma enorme alegria nós podermos estar aqui novamente com mais um episódio do nosso podcast Café com Propósito. No meu coração, como eu sempre falo, a gratidão ela tem acompanhado e tem nos feito transbordar. Eu fico muito feliz porque o Senhor tem usado esse espaço para alcançar muitos corações com a palavra de fé, de amor, de esperança, com assuntos como o de hoje, que eu tenho certeza que vão tocar o seu coração e vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, eu quero dizer a você para parar um pouquinho nesse início do nosso podcast e chamar seus familiares para que possam assistir com você. Você possa pegar o link e passar o link para muitas outras pessoas que, como você, vão ser alcançadas pela palavra de hoje, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Nós estamos aqui com a pastora Viviane e eu estou muito feliz, viu, Vivi, de estar com você aqui hoje. A gente esteve presente há pouco tempo no lançamento do seu livro e a gente vai falar um pouco, não só sobre o lançamento do seu livro, mas sobre algumas outras questões, sobre aquilo que você e a nossa amiga e cantora Sara Bento, que também está aqui nessa manhã, tem vivido e tem passado. E nós vamos não só poder ouvir um pouco daquilo que vocês duas têm passado, mas como ouvir também, Vivi, a Sara cantar. Amém. Aonde ela chega, eu estava falando essa semana com a minha sogra, e a minha sogra falou assim, eu sinto falta de ouvir a Sara cantar, porque elas já foram da mesma igreja, e a minha sogra ouviu cantar e falou assim, é a Sara cantando, só de ouvir a voz. E a gente tem certeza de que, através da vida de vocês duas hoje, muitas outras pessoas vão ser alcançadas e tocadas por aquilo que Deus vai fazer. Amém. Vivi, Sara, sejam bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada, pastor. É uma honra, né? Estar aqui nesse lugar de fala, nesse lugar de propósito, né? Café com Propósito ganhou uma dimensão grande porque Deus tem propósito para usar a sua vida, pastor Wesley, e eu me sinto honrada com o convite e com a amizade, né? Com a aliança acima de tudo. Muito obrigada. E estar aqui também, conhecendo presencialmente, né? Que já conhecia das redes sociais a Sara, também para mim é uma honra. Sara. Só tenho a agradecer por poder estar aqui. É muito gratificante nós podermos estar no ambiente, né, a qual primeiramente a gente glorifica o nome do Senhor e a gente pode compartilhar um pouquinho, né, das nossas experiências, do que Deus tem feito na nossa vida e com isso edificar outras pessoas também. Muito obrigada, para mim é uma honra, o Senhor é um exemplo aqui na nossa cidade de homem de Deus e poder conhecê-la. E a gente se identifica, temos muitas coisas em comum. Eu acho que o papo hoje vai ser bem produtivo. Amém. Houve uma identificação profunda entre as duas aqui. Antes, né, de nós começarmos a gravar, as duas já estavam aqui conversando e eu tenho certeza que nosso bate-papo hoje ele vai alcançar muitos corações. Mas, Sara, você falou ali de glorificar a Deus. E através das suas músicas, a gente sente realmente a presença do Espírito Amém. Santo de Deus. E a gente queria convidar você logo no início. Para louvar uma canção. Uma canção de autoria sua. Ok. Eu vou ministrar só um pedacinho da canção Quem é Esse? 2 minutinhos só para falar como Deus me deu essa canção. Fique à vontade, Sara. Essa canção, Deus me deu num momento de adversidade. Eu estava numa crise de ansiedade muito forte. E eu estava chorando muito, porque eu estava muito triste. Porque Deus não tinha feito o que eu queria. Porque eu pedi muito a Deus para engravidar. Eu tenho endometriose e um mioma. E Deus me deu uma gravidez. Mas eu tive uma gravidez muito complicada. Eu tive pré-eclâmpsia na gravidez, tive eclâmpsia. Depois que o meu filho nasceu, eu fiquei 3 dias na UTI com a pressão 22, né? O meu filho conseguiu nascer perfeito, graças a Deus, mas assim, eu passei a gravidez toda à base de 10 comprimidos de pressão por dia. Foi um processo terrível. Porém, Deus me deu a graça, né, de ter o meu filho. Mas, quando o meu filho nasceu, eu fiquei na UTI. E aí eu descobri que a minha pressão nunca mais voltaria ao normal.
Só que eu era muito nova, eu tinha 19 anos na época, e eu não aceitava ter ficado hipertensa tão nova. E aí eu ia para a igreja, eu chorava, eu fazia voto, propósito, e falava, eu tomo posse da minha cura, eu queria que o anjo descesse do céu, né, com uma gotinha do sangue carmesim purificasse o meu sangue e eu nunca mais precisasse tomar remédio. E aí eu pisava nos remédios e falava, a partir de hoje eu estou curada. Aí a pressão disparava, eu parava na emergência. Outra vez eu levava os medicamentos para a igreja e falava, eu tomo posse da cura. E não acontecia. E aí fazia propósito, eu subia monte, eu agarrava as gramas, eu falava, Deus, a minha cura. E não vinha do jeito que eu queria. E um certo dia eu chorando, falando, Deus, o Senhor não me curou. Eu não aguento mais tomar remédio de pressão, Deus, eu sou muito nova. Eu vou no médico tratar a pressão e só tem gente idosa, meu Deus, eu não aceito isso. E tomava medicação forte para pressão, medicação fortíssima. Era uma hipertensão grave, né? Eu tomava medicamento muito forte. Minha pressão era como se fosse, era uma pressão gravíssima, tanto que eu fiquei na UTI com a pressão 22. Né? E em um certo dia que eu estava mais calma, Deus palestrou comigo. E Deus falou: não pense você que eu não tenho poder para solucionar. Não é porque eu não quero, mas tudo é o meu tempo, né? E ali o Senhor me levou na passagem dos discípulos, quando estavam no mar da Galileia, né? A tempestade, os discípulos desesperados usando baldes para tirar a água do mar e Jesus dormindo, né? E ali Jesus, ele desperta depois que os discípulos clamam a ele, né? Jesus falou assim, olha, eu vou ficar de boa aqui até vocês me chamarem. E tem um dos evangelhos, acho que Lucas, ele é enfático em dizer que Jesus repousava sobre um travesseiro no meio do mar, né? E ali o Senhor me deu essa canção. Posteriormente, depois de 8 anos, agora, pouco tempo, o Senhor me permitiu fazer uma cirurgia no estômago que eu consegui reverter o quadro da hipertensão. Legal. Hoje eu fiz a bariátrica, né? Aham. Hoje eu não tomo mais remédio de pressão, mas não foi do jeito que eu queria. Eu queria que o anjo descesse do céu e me curasse. Deus me permitiu passar pela mão do médico, a cirurgia foi um Sara, sucesso. você falando um pouco da sua história, me veio aqui na mente muita coisa que a gente passou lá em Eu casa, lembro. porque a gente teve esse problema E lá eu em passei casa, também. da minha esposa ter pré-eclâmpsia, né? A gente perdeu nossa filha, Alice, que foi a nossa primogênita, e logo depois dela ter falecido, a gente ficou muito mal. Eu comecei a perguntar para Deus, por que Deus? Por que com a gente, né? Porque às vezes a gente fica pensando que a gente não é para que a gente viva algumas coisas. Só que de repente Deus ele pega e vira e fala comigo assim: você está fazendo a pergunta errada. Você está perguntando por que com vocês? E a pergunta certa seria: por que não com vocês? Se todo mundo, tantas pessoas passam por isso, por que vocês não poderiam também passar? E eu tenho um propósito para tudo aquilo que vocês estão vivendo. É difícil, viu? Muito. Não é algo fácil a gente ouvir algumas coisas de Deus. Mas Deus, ele, quando ele trata, ele tem um propósito, vai gerar testemunho, vai gerar oportunidade de, através da experiência que a gente passa, alcançar muitas vidas. E eu vi ali a mão de Deus, o cuidado de Deus conduzindo, porque a minha pressão chegou a 22 e a médica até falou assim: nossa, eu saí sem sequela. A minha mãe, eu perdi minha mãe agora com 48 anos, um pico de pressão foi a 19. Nossa, E o Senhor Jesus levou ela, né? nova. E aí eu vi, né, o cuidado de Deus comigo, né? E aí o Senhor me deu essa canção, dizendo que Ele é o Deus que tem poder para acalmar o vento e o mar, seja de origem física, seja de origem espiritual. Tá tudo no controle de Deus. Aí me deu essa canção, quem é esse? Eu vou cantar um pedacinho para vocês. Ela é assim. Deixando minhas ansiedades em ti e confiando que no fim tudo ficar bem, tudo ficar bem. Embora eu olhe ao meu redor e veja que o mar
bravio está, o vento não quer parar. Quem é esse que o vento obedece? Tudo se rende ao som da tua voz. Quem é esse que o vento obedece? Não há impossível quando quer agir. Emmanuel, Deus sempre presente. Elohim, Deus Criador. Jeová Rafa, ele é o Deus que cura. Jireh, nada deixa faltar. Yahvé, o grande eu sou. Adonai, ele é o Senhor. Quem é esse que o vento obedece? Tudo se rende ao som da tua voz. Quem é esse que o vento obedece? Não há impossível quando quer agir. Ele é Jesus. Aí nasceu essa canção. Aleluia. Glória. Glorificado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor invadiu o estúdio aqui agora de uma Amém. forma profunda. E Glória. como eu costumo dizer, céu baixinho, baixinho Verdade. aqui nesse lugar. Eu tenho aprendido com Deus, né, que quando a gente glorifica aquele que é digno, a gente envia honra, glória ao nosso Deus, a gente atrai a presença dele, né? Amém. Porque os anjos cantam Santo, Santo é o Senhor, os querubins, os serafins, toda a terra, a criação, 24 horas, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. E toda a terra está cheia da tua glória. Porém, nós temos o livre-arbítrio, né? A gente adora ou não. E quando a gente está num processo desse, a gente, né, escolhe não esconder, não deixar a dor de lá, não ignorar a dor. A gente fala, Senhor, eu nasci para te adorar, com o propósito de adorar, e eu vou ignorar esse processo que eu estou passando e eu vou render honra, glória e adoração. É o coração de Deus. Aleluia. Não, Aleluia. né? Se volta para a gente lá do céu, ele derrama a glória. Amém. Posso Sim, falar? claro. Que me fez lembrar, né, essa canção tão profunda da parte do Senhor, Sara, e também a fala do pastor Wesley, me fez lembrar que em 2012 eu sempre trabalhei muito, além de pastorear, meu ministério sempre foi muito voltado para os jovens, né? Sempre fui muito ligada a jovens, evangelizar jovens, a ter uma linguagem mais voltada para os jovens. E cuidei, minha casa sempre viveu cheia de jovens, né? E em 2012 eu perdi o meu irmão assassinado, Meu Deus. aos 22 anos de idade. E quando eu recebi a notícia, e fui no local, né? Que era perto da casa da minha mãe, em Coroa Grande. A primeira pergunta que a gente se pergunta dentro de nós é: Deus, por que isso? Eu cuido de tantos jovens e por que o meu irmão se foi, né? E eu lembro que o Senhor falou comigo ali, naquele lugar, que ele também tinha propósito. Que ele tinha propósito com aquela, que ele tinha levado e tinha preservado, mas tinha preservado a alma do meu irmão. Porque na hora que eu recebi a notícia, por uma ligação, seu irmão,
recebi um tiro e eu caí de joelho e eu falava só assim: salva ele, Jesus, salva ele, Jesus, salva ele. E naquele momento, porque depois, o horário certinho, e depois teve a certidão de óbito, bateu no horário que eu estava de Orando. joelhos orando. E foi muito difícil para minha mãe. Para mim é doloroso, mas para a mãe é sempre mais doloroso. Pai e mãe, Vivi, não estão preparados para Tá enterrar perdendo filho, filho. Não estão exatamente. preparados. E minha mãe sente, né? Com certeza até hoje. E eu lembro que eu falava para minha mãe assim: mãe, você vai. Que ela falava assim: será que meu filho partiu sem Jesus? Minha filha, eu falava: mãe, ele teve encontro com o Senhor falou para mim que salvou ele. Aí ela falava assim: mãe, eu não preciso dessa testificação, mas você precisa como mãe, e o Senhor vai te dar no tempo certo. Um ano depois, um pastor dali do bairro chegou para ela e falou assim, que queria conversar com ela, que respeitou o luto dela, mas queria contar que assim que teve o tiro, eles conseguiram, ele e a esposa conseguiram chegar no local. E ele ainda estava respirando e agonizando. E eles começaram a orar por ele e falar para ele, o nome do meu irmão era Marcos Vinícius, né? Falar: Vinícius, você quer voltar para Jesus hoje? Se você quer, faz um sinal com a sua mão. E ele fez o sinal e ele falou: Vinícius, você vai para o Senhor agora. Vai, meu filho, vai que você vai com o Senhor vai te esperar. E eles começaram a louvar. Aí eles começaram a contar para minha mãe, falaram assim: Dona Neide, seu filho partiu debaixo de louvores. Bom, O Senhor mandou aquele casal lá para orar por eles. É, e é isso. Quem é esse? Mesmo que a gente não compreenda, tem um propósito. E a partir dali, no enterro do meu irmão, foram vários pastores, amigos que acompanharam meu irmão desde pequeno. A partir dali começou a vir um reboliço na minha família, porque Deus falou para mim que ele ia salvar meus primos, minhas primas. Eles iam salvar todos que eu orava há muitos anos. A partir dali, cada um dos meus primos e primas foram aceitando Jesus e foram Amém. se batizando. Amém. Amém. Vivi, Sara, eu tenho. É uma experiência minha, né? É difícil da gente compartilhar coisas um que. luto, né? Mas assim, no luto, na perda, numa dificuldade como essa, que vocês duas já passaram, eu acredito muito que a dor e a perda, ela é uma semente no mundo espiritual, se a gente tiver com o coração no altar. Se nós estivermos com o nosso coração no altar, mesmo na dor, mesmo na luta, mesmo passando por toda a aflição, passando pelo vale, porque é um vale que a gente passa, mas é uma semente no mundo espiritual. Porque as pessoas acham que a gente, por ser cristão, por pregar a palavra de Deus ou louvar a palavra de Deus, a gente não passa por problema. E, na verdade, a gente passa, como o senhor falou, né? Por que não você? Por que não nós? Nós também passaríamos por vales, por deserto. A diferença é que, apesar das lutas, das crises, das dificuldades, a gente tem onde nos refugiar. Amém. É. Amém. E ali, quando eu perdi minha mãe também, foi muito forte para mim também, filha única, né? E foi sem nenhuma comorbidade, do nada, Nossa. né? E ali no velório dela, eu louvei a Deus do lado do corpo da minha mãe. Eu entendi, não compreendi, mas sabia que foi o Senhor. E ali eu louvei a canção Digno é o Senhor. Porque eu não conseguia falar. Falaram, vamos dar oportunidade para a Sim. filha dela. Eu não conseguia falar uma palavra, e a maneira que eu consigo me expressar é cantando. E aí eu cantei Digno é o Senhor, glorifiquei o nome do Senhor. Você entendeu por quê? Quase morri junto, chorei. Mas ali eu tomei posse daquela palavra. No ano que morreu o rei Uzias, desabrochou o ministério de Isaías, né? É E ali eu verdade. tomei posse daquela palavra. Muitas das vezes o Senhor permitiu. E o meu alicerce terreno, né, ali, para me passar a depender totalmente a minha paternidade ser o Senhor. E o Senhor tirou, né? Sempre eu corria para minha mãe, né? E ali, agora eu não tenho mais mãe, corro direto para o Senhor. Foi uma Amém. experiência terrível, mas o Senhor passou comigo. Vivi, a gente queria pedir para você orar. E ao orar, eu queria pedir que você orasse por cada família alcançada. A gente tem orado todos os dias para que o programa ele também alcance pessoas tocando o coração, levando a mensagem de fé, de amor, de esperança.
E eu creio que o programa de hoje, antes de mais nada, ele já tinha nascido no coração de Deus. Amém. E que muitas pessoas serão alcançadas. Eu queria pedir que você orasse por cada família, orasse pelo estúdio onde a gente tem gravado, porque a gente sabe também que não é fácil, é uma batalha espiritual constante. Sim. Orasse por cada pessoa e orasse de uma maneira assim, muito especial. Eu creio que esse programa, vidas vão ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Você ora pra gente? Paizinho, nós te louvamos nessa manhã. Te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem realizado nesse programa, através desse programa, Senhor, através da vida do pastor Wesley, Senhor, por esse propósito que o Senhor colocou no coração dele. Através, Senhor, desse estúdio, Pai, que acolhe propósitos, Senhor, através da vida do Jonathan, Senhor. Pai, da sua esposa Audrey, Senhor, da esposa do pastor Wesley, pastora Priscila. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos porque ainda tem homens e mulheres que ouvem a tua voz e obedecem, Pai. Amém. Muito obrigada. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Sara, por essa oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito às nossas vidas, Senhor. O pouco que o Senhor tem nos ensinado ao longo da nossa trajetória. Pai, nós oramos por cada família que está nos ouvindo, Senhor, onde chegar esse programa, onde a nossa voz alcançar. Pai, que o Espírito Santo entre agora pairando nesse lar. Se há uma dor, se há um luto, se há uma perda, Senhor, Aleluia, se há uma Jesus. angústia, uma depressão, uma ansiedade, que o Senhor venha estar quebrando, Senhor, que o Senhor venha estar desatando. A tua palavra diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz, como espada de dois gumes, capaz de dividir juntas e medula, alma e espírito, mais cortante do que a espada. Então, Senhor, vai lá, Senhor, e alcança esses corações, dividindo alma e espírito, trazendo a paz que excede a todo entendimento, trazendo libertação, trazendo liberdade, trazendo fé, trazendo propósito, Senhor. Amém. Nós te agradecemos, Pai, desse jeito, crendo que o Senhor já fez mais do que já imaginamos, pensamos ou pedimos. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Vivi, eu queria aproveitar que você já está aí, né? Acabou de orar, falasse um pouquinho sobre o seu livro. Foi lindo, né? O lançamento do seu livro no Espaço Cultural, né? É Ali o no Centro de Memórias Centro de Memória, ali no Pátio dos Mix. povos indígenas e originários da Costa Verde. É que é grande, eu acabei confundindo. O nome é enorme, né? Você entra ali, você Ativação olha, cultural. mas foi assim muito lindo. Foi assim um final de tarde, início de noite muito especial. A gente viu ali muita gente, muito movimento. Geralmente lançamento de livro aqui em Itaguaí, eu não vejo tanto movimento, mas ali tinha fila para entrar, né? E eu queria que você compartilhasse um pouco como é que surgiu a ideia do livro e um pouquinho sobre ele. Esse livro eu já li, gostei muito desse livro, falou muito ao meu coração. Eu acho que é uma oportunidade de muitas pessoas também serem tocadas pelo conteúdo dele. Fala pra gente, Vivi. Então, pastor, meu livro é Autismo Nível 1, Invisível para o Mundo, Intenso para quem vive. A ideia surgiu no meu diagnóstico tardio. Em 2024, eu fui diagnosticada como autista nível 1 de suporte. Eu já sabia que eu era neurodivergente, porque já tinha o diagnóstico de TDAH. Por acaso, né? Por acaso eu digo não, né? Que tem um propósito. Eu fui em busca do tratamento porque eu já estava com algumas comorbidades, que é a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, a idealização suicida. Devido a todas essas comorbidades, eu tive que passar pela avaliação neuropsicológica, que não é não é como o pessoal costuma dizer, é rápido, é fácil, não, demorado, tem um processo, são inúmeros testes feitos por profissionais Foi 5 habilitados. meses.
E a gente passa por todos os testes, são até cansativos alguns testes. E, e aí eu me vejo dentro desse espectro. Primeiro momento, como a gente falou aqui também de luto, né? A gente tem um luto do diagnóstico. Assim como a Sara teve também da pressão alta, todo diagnóstico ele vem carregado de um luto. E nesse luto a gente tem a não aceitação. Eu não me via dentro do espectro, eu não aceitava, eu não falava com ninguém sobre, só as pessoas mais próximas, que eu estava fazendo tratamento psiquiátrico, faço até hoje, e psicológico. Até que em janeiro deste ano, 2 anos após o diagnóstico, na verdade, no finalzinho do ano passado, eu já comecei na rede social a falar, e eu começo em uma das crises de ansiedade dentro da falta de sono, que eu acordava 3 horas da manhã e não Eu dormia. todo dia, é isso aí. Não dormia. Aí eu falei, vou fazer alguma coisa produtiva, né? Já que eu não durmo, mesmo com as medicações, vou escrever o livro, vou contar minha história. Então, E aí eu fiquei escrevendo. você escrevendo o livro e a Sara Escrevendo canções, compondo compondo. canções. Mas o que ela falou é verdadeiro. Primeiro vem o luto da aceitação, né? Primeiro foi o meu psicólogo, que ele falou Percebeu que tinha sinais. que eu era, né? E aí eu falei, eu não sou, não sou, não sou. Fui para avaliação neuropsicológica, fiquei 5 meses, fiz todos os testes. Aí vem aquele livro, confirmou. Depois fui para o neuropsiquiatra, aí confirmou também. No começo, eu fiquei triste, não falava com ninguém, não sou, não sou. Mas depois, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente. Essa verdade é libertadora. Libertadora. Porque eu descobri no final de 2023, agora que eu tô no meio da faculdade de psicologia, que eu tô entendendo mais, que eu tô conseguindo falar. Eu tinha vergonha de falar. Porque, tipo assim, todo mundo... Eu soube que eu nunca fui normal, né? Todo mundo falou, a Sara é estranha, a Sara A Sara é estranha, a Sara é esquisita. Isso sempre eu ouvi. Então, eu sempre escutei que a Sara era estranha, que a Sara era esquisita. A minha própria mãe falava que eu era esquisita e algumas... Eu tinha seletividade alimentar e algumas crises assim, que eu tinha, que na época não se falava muito do espectro, eu já vi minha mãe pedindo a Deus para me levar, para me matar, porque ela não conseguia lidar comigo, porque eu era diferente das outras crianças. E, né, como criança, eu via isso, minha mãe, Senhor, leva essa menina é estranha, porque às vezes minha mãe mandava eu fazer o dever, eu tava assim, né? Igual, você ouvia isso da sua mãe? Eu ouvia isso da minha mãe, mandando Jesus me levar, porque eu não comia, eu não comia as coisas, eu não bebia, eu tinha muitas comorbidades associadas. E aí, depois que veio o diagnóstico, eu fiquei muito triste, mas depois eu comecei a pesquisar sobre e eu vi que existem muitas pessoas, né, numa similaridade. E aí eu comecei a ver que eu não era o patinho feio da história, né? E teve aceitação também da minha família. E aí depois o Senhor vem ministrando, né? Eu até dei uma palestra sobre isso numa escola lá em Santa Cruz, no Dia do Autismo, e aí a gente vê que, né, transtorno é algo que é fora da curva, né? Não é dentro do padrão. Espectro, a palavra espectro, ela abrange uma gama, uma diversidade, porque pode ser tanto extrema como um outro, e nenhum caso é igual ao outro. E a palavra autismo, ela vem do grego autos, que significa olhar para si, dentro de si, ou seja, si mesmo, mundo próprio. Eu tenho o meu mundo, você tem o seu. Então, eu tenho o meu mundinho, eu vivo no meu mundinho de Bob, que eu sempre falo, e Jesus me fez assim. E Deus vem ministrando que ele me fez realmente diferente das outras pessoas, mas ele me ama do jeitinho que eu sou e me escolheu para confundir as coisas sábias e loucas desse mundo. E aí eu penso assim, Senhor, o Senhor me escolheu não só como uma voz, porque eu sempre pedi para Deus para não ser apenas uma voz, porque existem vozes muito melhores que a minha, mas que a presença dele fizesse a diferença. Amém. Um louvor que realmente quebrasse cadeias. E eu falei, o Senhor me chamou para libertar os cativos, mas eu com diagnóstico de maluco, né? Autismo nível 2, TDAH combinado, bipolar tipo 2, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E eu já dei crises, assim, eu já fugi de hospital internada. E tudo num processo, né? Falei, o Senhor escolheu a mim para levar a tua palavra. E o Senhor, sim. Falou assim, porque a glória é dele. Porque quando Deus pega alguém de trás do curral da ovelha, alguém que não tinha condição, lapida e usa,
você realmente vê que a glória é de Deus. Talvez se Deus pega alguém bom, alguém pronto, a pessoa fala, não, eu sou bom, eu faço. Mas é quando Deus pega uma pessoa que poderia estar até numa casa de repouso psicológico e começa a usar essa pessoa, né, com poder e glória, é realmente a glória de Deus, né? É Deus que faz. E realmente é Deus que faz. E a gente vem, quando a gente tem um diagnóstico, como a Sara também tem, a gente vem quebrando os paradigmas, Isso aí. quebrando tudo que se esperava, embora a gente se depara também, a gente estava conversando antes de começar aqui, que a gente se depara depois, a gente era muito estranho, eu também falava a mesma coisa de mim, pastor. É muito estranha para ser normal, mas é muito normal para ser autista. Então, tipo assim, não tem cara de autista. Agora não tem cara. Agora não tem cara. Agora, Por quê? gente, é bonito demais para ser autista. Exatamente. Ah, mas você consegue estar em todos os lugares. Como ela falou, o espectro é diferente. Quando eu estou em episódio de ansiedade, depressão acentuada, eu não consigo. A minha percepção auditiva fica mais acentuada. Quando eu estou hiperfocada em algo, eu consigo fazer, como conseguimos fazer, né, a cobertura da Expo. Por quê? Porque eu estava animada, hiperfocada, eu tinha um propósito. Então aquilo me anima e eu não consigo, eu esqueço tudo que estava alto. Mas quando terminava, Tem um desgaste que você fica 2 dias dentro depois, do quarto no escuro, precisando dois se dias, fiquei recompor. uma semana direto me recompondo. Eu quero ficar num lugar escuro, não sei se acontece com você, fechada. Lá em casa já sabem, quando me vê, e ninguém imagina quem tá aqui, que é o que ninguém imagina o que nossos esposos e família fazem, que a gente é tão dinâmica e quando a gente chega em casa a gente fala assim, ninguém entra no quarto. Todo mundo sabe que é aquele momento Eu tive que nosso. interagir muito social, estou exausta. Preciso daquele momento. Eu leio livro no escuro por causa da luminosidade. Dependendo do restaurante que a gente for, às vezes tem que vir embora, assim, um pedido por causa, né, do barulho. E eu acho, assim, que as pessoas, assim, falam muito, né, do indivíduo em si que é diagnosticado, mas, assim, o suporte faz toda a diferença. E, assim, eu falo suporte familiar, porque até o teu diagnóstico, eu era o patinho feio da família, eu era estranha, era só pedrada. Depois do diagnóstico, começou a vir o entendimento, a clareza, e as pessoas começaram a entender que eu não preciso, porque a gente faz muito, a gente se camufla muito para tentar ser aceito pela sociedade. Eu queria pegar 2 ganchos. O primeiro é dizer que eu acho que, ao ouvir vocês, mais do que nunca, a gente precisa desenvolver uma coisa que, infelizmente, nos nossos dias a gente tem visto que as pessoas têm perdido, que é a empatia. Exatamente. Então, e a inclusão. Exato. A empatia, você pensar no próximo, você se colocar no lugar do outro. As pessoas perderam muito isso. A gente está num tempo de insensibilidade muito grande, de impaciência muito grande com o próximo. E aí, quando a pessoa perde essa empatia, não consegue olhar, e eu costumo muito falar, né? As pessoas falam muito do autismo. Na infância, acabam esquecendo um pouco do adulto. Muitas das mães atípicas, eu tenho batido nessa mesma tecla, também são autistas. Imagina a dificuldade, elas lidam com um filho autista e lidam consigo mesmo. E por que o diagnóstico do autismo tardio é importante? Para ter esse olhar em dobro para as mães atípicas, para ter esse olhar dos funcionários que são atípicos. Porque o maior índice de suicídio é no autismo nível 1 ou nível 2, no caso dela, que é sem perda cognitiva. Porque tem os níveis que tem deficiência intelectual, aí, digamos assim, ele não consegue perceber o que está fazendo de errado, apesar de estar fazendo. A gente que não tem a perda cognitiva, depois de uma crise, vem a culpa. Por que eu tive essa crise? Por que eu não me controlei? E a gente tem que lidar com tudo isso. Então, eu acho que a gente precisa desenvolver mais. A Bíblia fala que eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. Amar ao próximo significa amar alguém diferente. Diferente em todos os sentidos. E até ouvindo vocês duas falarem, até para quem tem o autismo, é diferente de uma pessoa
para outra. É. Por causa do espectro. Então, a gente precisa desenvolver mais, sabe? Então, Essa empatia, esse amor ao eu próximo. tive complexo de inferioridade a vida inteira, porque eu nunca me enquadrei, eu nunca fui igual às pessoas normais. Desde pequena, eu sempre fui diferente. E isso me prejudicava muito em questão até minha espiritualidade também. E eu me via, até fiz outras canções sobre isso, mas essa para outro tempo, dentro de uma gaiola de vidro. Quando veio o diagnóstico depois do luto, a gaiola abriu, foi Isso é libertador. muito importante. Tipo assim, eu sou diferente, pronto, Deus me fez assim, amém. Eu não preciso mais fantasiar, tipo um camaleão. Em cada ambiente eu me camuflava de uma forma E você diferente para falando, tentar ser aceita. E agora eu sou assim, eu sou quem eu sou. É muito Amém. legal, é é muito muito importante. libertador, né? E a gente também quer que outras pessoas, né, se sintam assim amparadas, porque às vezes a pessoa recebe o diagnóstico, acha que é o fim do mundo, não é o fim do mundo. Otávio, você falando isso, eu lembrei que semana passada, hoje essa semana, eu tive uma pessoa virou para mim e falou assim, né? Claro que falou com todo carinho, eu sei que não estava falando, embora a gente sabe que tem umas pessoas que falam com a fala capacitista, essa pessoa falou com curiosidade. Ela falou assim para mim: Poxa, mas eu te conheço há tanto tempo e na época eu não percebia que você tinha as estereotipias. Hoje, observando você, eu vejo que você tem muito mais estereotipias. Quer me balançar, mexer com a mão. Aí eu tá tempo, se você vê os vídeos do lançamento, eu tô todo tempo assinando, toda vez que eu tô assinando, eu tô assim, mordendo a boca em todos os vídeos. Porque é uma estereotipia Nossa, para a gente se super sentir protetora. confortável. Aí ela me perguntou, mas como isso? Me explica. Aí eu falei, eu vou te explicar. Estudiosos já falam que é o seguinte: a gente faz o masking a vida toda. Uhum. Quando vem o diagnóstico, é um libertar, como ela falou, a gaiola de vidro. A gente fala assim: agora eu já sei que eu sou autista, agora eu posso ser quem eu sou. As pessoas que têm que me entender. O E, Mesh é um personagem. e aí agora eu fico à vontade. Se eu tiver que me sacudir, eu me sacudo. Se eu tiver que. Eu tenho uma outra estereotipia. Eu tenho. Não vou falar a minha idade, não, que é depois dos 40. Com 40, depois dos 40, é chupar dedo. Se eu tiver que ir trabalhando, eu tiver que no computador chupar meu dedo, eu chupo meu dedo. Tá me acalmando? O problema é dos É uma outros. válvula de escape. É uma válvula de escape. Mas é até engraçado, se alguém entrar na sala, imagina ver, desse tamanho, chupando o dedo assim, não souber. Ainda bem que eu ando com a minha Eu descontava pulseira. na comida. Cheguei a ficar obesa, tive que fazer uma bariátrica. É, Mas assim, talvez se tivesse, né, o diagnóstico antes, não tinha antes. passado por Teria tudo sido mais fácil, né? A mulher autista é mais difícil de diagnosticar por causa do personagem que ela faz na sociedade. Em casa ela é quem ela é, mas quando ela vai para o ambiente social, ela cria um personagem para ela ser aceita na sociedade. Então isso é o mais Magic. Eu acho Então, que a gente precisa conversar mais, sabe, sobre isso. E eu fico muito preocupado porque eu entendo que as nossas igrejas, elas não Não estão estão preparados. preparadas, às vezes, para lidar com algumas coisas. E eu acho que as nossas igrejas elas precisavam ser mais inclusivas. Elas precisavam ter um pensamento maior para as pessoas que passam por algum tipo de luta, como vocês passam, mas também como outras passam problemas diferentes, onde as pessoas acabam chegando na igreja, é, é, são diferentes, né? De várias formas, de várias maneiras, e às vezes a igreja não está preparada. Às vezes eu vejo a igreja preparada para lidar com iguais. olha, o que eu já ouvi de comentários maldosos na igreja, não convém nem falar. Mas assim, da igreja vieram os piores comentários que mais me machucaram. De eu não querer mais. Mas assim, não querer mais até ministrar, porém eu entendo que é um chamado, um propósito de Deus, e é porque, né, era uma coisa minha com Deus. Mas eu já ouvi muitas coisas maldosas, porque o meu comportamento é totalmente atípico mesmo, é diferente. Para mim é normal, mas até quando pego filmagem, essas coisas eu vejo que é muito fora da curva. Né? O meu apóstolo chegou a falar na igreja para todo mundo que eu era neurodivergente, assim, para as pessoas pararem até de Entenderem. falar que eu Sim. sou estranha, que
Sim, Ministra Colheberto, sim. muitas coisas. Viro, às vezes eu tô cantando, eu viro pro lado de lá, Eu vi de costas né? mesmo. E é legal quando até as pessoas passam a A descobrem, a compreender saber também, né? também, as pessoas também acho que começam a entender, né? Alguns entendem, né? Mas assim, é um tema polêmico, não vamos dizer que é um tema atual, é um tema que sempre existiu, porém, graças a Deus, Tá está tendo mais uma em evidência evidência agora. Agora a gente tem agora. conversado, né, mais. Porque sempre Eu acho que existiu. faltava talvez um ambiente mais inclusivo, onde as pessoas pudessem falar mais abertamente, E como também, hoje a gente tem tido. e também, pastor, se acontece, falavam-se sempre da infância, há anos falando sobre autismo, e como era predominante nos meninos. Mas aí, esses meninos cresceram. Como é que esqueceram de falar dessas pessoas que viraram adultas? Aí hoje se surpreendem que tem tanto diagnóstico tardio, mas se já diagnosticavam lá atrás crianças autistas, como que eles cresceram? É E como aconteceu nas mulheres. As mulheres foi comprovado que é diferente, o espectro se manifesta de forma diferente. A gente desde pequena, nós mulheres desde pequena aprende o quê? A cópia. A gente aprende a ganhar uma panelinha, a ganhar uma bonequinha. A menina desde cedo vai embalando a bonequinha, vai fazendo a comidinha, vai ensinando a ser dona de casa. Desde pequena, isso é antropológico. A gente vai aprendendo você na olha alguém sociedade. que você acha interessante, que se A gente desgaste, e você copia copia. totalmente a atitude, o movimento, a fala daquela pessoa. Aí você cria um personagem. É porque a questão, né, do autismo, TDAH, ele é um transtorno comportamental. Então, não é um transtorno palpável em questões de exames. Não digo, é um exame comportamental. Então, é análise do comportamento, né? Diferente de uma pessoa que convulsiona, um epilético. Você, pelo eletro, você consegue ver umas alterações ali em exames neurológicos. Igual eu, como autista, eu passo na ressonância do crânio, não dá nada. Eu faço um eletro, é normal. A minha mãe percebia já essas alterações desde quando eu era criança. Me levou a vida toda para fazer eletro no neuro. Neurologicamente, eu não tenho nada. Então, é realmente um transtorno do comportamento. Por isso que é mais difícil o diagnóstico, tem que ser um diagnóstico muito preciso, porque realmente é uma questão totalmente comportamental. E antigamente, infelizmente, nossos antepassados não tiveram acesso a essas questões. E quando tinham, existiam muitos autistas que eram taxados como esquizofrênicos, Sim, como Sim. outras doenças que, na verdade, às vezes não eram. Tinha autistas que eram colocados até na camisa de força, né? Sim. E assim, hoje também com o avanço da ciência e tudo, assim, os autistas, outros neurodivergentes também estão conseguindo ter mais acesso ao suporte necessário que não tinha antigamente, porque é uma questão totalmente comportamental, né? E assim, não é fácil fechar um diagnóstico de autismo, é bem complexo. então, conversando com vocês duas aqui, já me veio no coração uma ideia. Vamos conversar depois. Quem sabe a gente não consegue fazer um encontro para que a gente possa conversar sobre essas questões na igreja, aonde a gente possa convidar pastores e líderes aqui de Itaguaí e de outros locais, para que possam, de repente, estar abrindo a cabeça e pensando nas suas igrejas no ministério inclusivo, que talvez hoje, pelo menos boa parte das igrejas que eu conheço, não tem. Se tem a inclusão, né? Se a inclusão está chegando em tudo quanto é lugar, por que também não Não na na igreja, igreja? claro. Porque, Verdade. pessoal, e é legal que quando você recebe o diagnóstico, não quer dizer, ai, a minha vida acabou, eu sou autista, eu sou deficiente, que agora o autismo é considerado Deficiente. PCD, né? Mas, assim, acredito que mais uma questão de benefício para os autistas. Mas, assim, minha vida acabou, tô taxado. Não. O lugar do autista é onde ele quiser. Eu sou autista, estou concluindo a faculdade com o melhor CR, um CR de 9,85 na faculdade, Legal. Parabéns para né? vocês duas guerreiras. Eu posso cantar. Por que um ministro de louvor não pode ter um ministro de louvor autista? Por que um pregador não pode ter um pregador da palavra neurodivergente? Por que um autista não pode
claro, né? Ser um médico, ser um professor. Não é porque eu tenho um diagnóstico que minha vida acabou, não. Eu vou aprender, sim, que eu tenho limitações, eu vou pautar quais são as minhas limitações, os meus pontos de melhoria, vou trabalhar em cima deles, vou Sim. buscar o suporte necessário, que agora a gente tem o Então, suporte, vamos pensar, e olha, vamos vou pensar em lutar e duas conquistar meus coisas. sonhos. Vamos pensar em duas coisas. Uma conversa entre a gente, para que a gente possa pensar em algo, em algum projeto que possa alcançar as igrejas. Sim, E quando vocês falaram dos seus maridos e de toda a luta que eles também às vezes acabam Coitado. passando Dá pena às juntos, dá vezes. pena. é Eu acho que A gente eles têm que pode fazer pensar em terapia. algo de apoio às famílias. É. Sabe, a gente pode pensar, de repente, num encontro de apoio às famílias. Uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração e que eu não tinha percebido antes. Quando a gente perdeu nossa filha, Uhum. eu não tinha a noção de quantas pessoas já perderam filhos. E quantas pessoas perderam filhos novos, como a gente perdeu, sim, e como é doloroso. E uma coisa que Deus tem tocado no meu coração é para que a gente monte um grupo de apoio às famílias. sim. Sabe? Um grupo de Como viver apoio, esse num lugar luto, né? neutro, mas que as pessoas possam ir de Sim, apoio às famílias enlutadas e que perderam filhos. É. Eu acho que a gente pode pensar em algo Uma que vai roda de ser uma roda de conversa, uma troca de conversa, uma experiências. troca. É isso, Porque é muito interessante, porque é se isso. é desgastante para a gente, imagina para a para a família, né? família que tem que dar o suporte, e a gente precisa do suporte dentro de casa. Sim, Só que, igual o meu marido, no caso dele são dois, o nosso filho também está dentro do espectro, então ele tem dois autistas em casa. Assim, é Deus na vida aí dele. de vez em quando meu marido, seu marido tem que sair para pescar, para Não descansar. e é muito complexo. Só que quando, né, você ama, Sim, você aí dá aquele aprende suporte. a Olha, lidar eu tenho certeza que a gente podia ficar falando aqui Acabou o hoje tempo. o dia todo, mas É o tempo verdade. ele está caminhando para o final. Mas a gente poderia ficar aqui conversando o dia todo, porque nós não vimos a hora passar, É. Uhum. nós não vimos o tempo passar, e eu tenho já no coração, já pensando aqui num segundo encontro nosso, né? Vamos pensar no segundo encontro, deixa passar aí o mês de agosto e a gente vai combinar com vocês. Mas, Sara, você cantou a música no início e eu falei que você ia cantar no Vou final. cantar outra. Vou cantar a Promessas, que teve um dia que eu estava muito chateada, falando, eu e Deus, né? Falando assim, o Senhor me prometeu algumas coisas, né? E eu tô ficando velha, eu falei, Jesus, já passei dos 30. Eu falei, poxa, Abraão esperou 20, Isaac 25. Eu falei, será que eu vou ter que esperar 50, né? Eu falei, ai, Senhor, apressa-te, Senhor. Né? E aí Deus falou comigo, né, do tempo, né, que a gente vive preso dentro de uma atmosfera do Cronos, tempo, Deus não tem esse tempo. E aí o Senhor falou comigo, né, pela palavra, que a palavra proferida pela boca do Senhor não voltará vazia, não se perderá pelo caminho, antes ao seu tempo cumprirá o seu propósito, né? Seria ele homem para mentir ou filho do homem para se arrepender? Falaria ele, não cumpriria ou deixaria ele de cumprir sua promessa? E aí o Senhor me mostrou dentro da palavra que ele cumpre a promessa na nossa vida por amor ao nome dele. Porque ele prometeu, não porque a gente merece. Porque mesmo que a gente faça por merecer, a gente é imerecedor. E aí ele cumpre por amor ao nome dele. Aí ele me deu essa vou cantar só um pedacinho, tá? Para vocês. Promessas não tem prazo de validade. E pra dizer a verdade, eu não sei esperar. Os sonhos se perdem pelo caminho. Passa-se o tempo, a esperança se vai. Quando eu olho para trás, vejo quanto já andei, mesmo sangrando com espinhos, o perigo eu enfrentei. Muralhas e gigantes em teu nome eu derrubei. Desertos e montanhas guerreando atravessei. Não voltará vazia
seu tempo se cumprirá. Não é por mim, mas pelo teu santo nome. Pois quem prometeu não é homem, pois quem prometeu não é homem, pois quem prometeu não é homem pra mentir. Ai, Aleluia. aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. A gente esquece do que prometeu, mas o Senhor. Senhor, não. Deus. Olha, um tempo maravilhoso com vocês que a gente passou aqui. Como eu falei, nós poderíamos ficar aqui ainda mais 2, 3 horas e eu Amém. tenho certeza de que seria altamente enriquecedor. Mas a gente vai ter um outro encontro. Amém. E eu queria, antes de finalizar, deixar vocês fazerem as considerações finais. Então, pastor, quero agradecer, né, o convite mais uma vez, a oportunidade aqui de compartilhar esse tema que é tão importante, tão íntimo para mim, e ao mesmo tempo que, de fato, eu vi um propósito de Deus na minha vida de trazer, com esse livro, o esclarecimento para as pessoas de como que um autista tardio se sente, contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória, porque o livro conta da infância, né, até a idade adulta. E deixar uma mensagem também para as pessoas que estão nos ouvindo, que se você teve o diagnóstico recente, teve o diagnóstico, seja seu, seja do seu filho, principalmente do seu filho, por que principalmente do seu filho? Eu quero deixar uma mensagem para você que nos assiste. O seu filho vai avançar. Creia nisso. Creia em primeiro lugar em Deus. Continue fazendo as terapias, continue seguindo todas as indicações médicas, que ele vai avançar. Porque se eu, com diagnóstico tardio, consegui chegar até aqui, hoje sou pedagoga, psicopedagoga, estudante de psicologia, tenho mais 2 pós em andamento, servidora pública de um concurso público. Sem o tratamento, imagina seu filho. Seu filho vai avançar muito, vai ser brilhante, e não deixe que palavras capacitistas diminuam seu filho e nem a você. Um grande abraço a todas as mães atípicas. Que Deus abençoe a todas. Amém. Sara. Amém. Eu só gostaria de agradecer, pastor. Foi um prazer poder estar aqui, conhecê-la também. É Foi muito tudo bom meu. quando a gente conhece alguém assim, que a gente partilha, né? Algumas coisas, é muito bom. E às vezes as pessoas veem a gente nas redes sociais, veem a gente na igreja, não conhecem um pouquinho da gente, ainda mais eu que sou um pouquinho mais retraída, e a gente poder vir aqui falar um pouquinho das nossas experiências, do que Deus tem feito na nossa vida, porque tudo é um propósito. E eu me sinto privilegiada de poder ser usada por Deus como instrumento para trazer cura, libertação, para trazer Amém. vida. Amém. E entendo que todas essas dores, esses processos a qual eu passei, serviram para lapidar quem eu estou me tornando hoje, Aleluia. né? Amém. E eu me sinto honrada por poder ser esse instrumento de Deus. Quero deixar um abraço para todos vocês e dizer que muitas das vezes a gente tenta a vida toda se enquadrar no que a sociedade denomina como padrão, né? E eu trago aqui para vocês nessa manhã, não sei que horas vocês vão assistir, que você é único, do jeitinho que você é. Deus te fez especial e Deus te ama do jeitinho que você Amém. é, que você não precisa tentar maquiar, tentar manipular a sua personalidade para tentar agradar ninguém ou se adequar ao que as pessoas acham padrão ou acham normal. Digo questão de roupa, questão comportamental. Eu digo para você se aceitar quem você é, identificar suas qualidades, valorizar suas qualidades e ser quem você é, porque o Pai te ama do jeitinho que você é, especial como Ele te fez, único. Amém. Olha, Deus abençoe a pastora Viviane, né? A gente chama de Vivi carinhosamente. Deus abençoe Sara. Deus abençoe você que está em casa, você que está nos ouvindo, talvez no trabalho, talvez se locomovendo, né, de uma cidade ou para outra, aonde esse programa chegar, a nossa expectativa no coração é que ele seja a bênção na sua vida.
Deus abençoe. Um grande abraço, fique com Deus. E a gente quer agradecer, né? Olha, eu estou muito feliz, Sara, eu despedi aqui, mas a gente quer agradecer porque hoje a gente está encontrando parceiros que têm acreditado Glória também a no Deus. projeto. E a gente quer agradecer aqui ao Grupo Nacional Pax, quer agradecer ali ao Bruno, ao Hamilton, ao André, a todos ali. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. A gente também quer agradecer a Itaguaí Flat, a Cláudia, uma pessoa fantástica que tem feito um trabalho extraordinário ali. Doutora Jaqueline Nakamura, uma das responsáveis pela perda. Eu saí de 95 quilos para 74 Eita, e glória. ela é uma das responsáveis. E ela tem feito um trabalho também que tem alcançado muitas pessoas com o mesmo resultado que eu tive. GS Festas, o melhor salão de festa da cidade de Itaguaí, aonde, Sara, você vai estar conosco no dia 23, Eita, no glória. encontro Florescer de Mulheres. A gente vai estar lá no salão GS Festas e a gente quer também aproveitar para mandar ali um abraço ali para a Silvana, um abraço para o Gil, que são os proprietários ali. Um grande abraço, Deus abençoe. Amém.